A paz do Senhor, amados irmãos, a paz do Senhor, amadas irmãs, Deus vos abençoe. Quem vos saúda, sua irmã em Cristo, é o pastor Alejandro Alves, daqui do país do Uruguai, encarregado da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, aqui da cidade de Rivera. Quero contar aos irmãos, relembrar, quem sabe alguns ouviram, mas eu postei essa visão já quando o canal tinha pouco número de inscritos, mas tive dando uma pesquisada sobre essa visão e ela tem poucas visualizações. Quer dizer, de todos os inscritos que tem, muitos ainda não ouviram essa visão, a qual o Senhor me concedeu há algum tempo atrás, a respeito do pastor Eduardo Santos, do ministério pastor Eduardo Santos, né? E também da IPFD, né? E também todos os irmãos que Deus tocar aí, que Deus toca e tem passado a congregar conosco, amém? O intuito desse testemunho, dessa visão que eu quero compartilhar com os irmãos, não é exaltar nem o ministério, nem o pastor Eduardo, mas sim exaltação a Deus e reconhecimento, sim, é claro, do homem de Deus e também desse santo ministério qual Deus tem levantado para pregar e continuar com a sã doutrina. Muito bem, a gente estava fazendo algumas orações, no qual muitas vezes eu perguntava a Deus, né? Assim, a gente estava na luta, né? A gente já estava congregando no ministério, e já estava fazendo os cultos, mas com aquela luta, né? Satanás ali às vezes fazia duvidar se era a hora certa de sair, que o ministério era de Deus, não tinha dúvidas, mas pelas lutas que a gente enfrentar no início da obra, como falei muitas vezes em muitas lives para os irmãos, em muitas pregações, às vezes leva a gente a duvidar de certas coisas, né? Aí eu orava a Deus e perguntava, aí eu esqueci, né? Esqueci de perguntar a Deus, a gente seguiu fazendo a obra de Deus, começou a ver os frutos, começava a ver as pessoas, a membresia aumentando, né? Graças a Deus. E certa vez Deus me deu numa madrugada uma visão em sonho. Nessa visão em sonho, estava ali eu indo para a igreja a qual eu pertencia, né? Ainda eu não tinha, na visão em sonho eu pertencia à IPDA. Aí eu chegava lá e via aquela bagunça dentro da igreja, né? Chegava lá na sede onde eu congregava, quando pertencia à IPDA, e o pastor lá pregando prosperidade, as irmãs de salto alto, saia acima do joelho, saia jeans, os irmãos todos com aqueles topete imitando o jogador mundano ali, rapando os lados da cabeça, né? E rapa assim os lados e deixa um volume de cabelo mais alto em cima. Isso é vaidade. Isso aí é penteado, né? Outros dias eu estava ouvindo uma pregação antiga da Daniel Miranda, e ele dizia assim, né? Penteado, esses penteados aí de quem tá na moda, né? Então realmente via a juventude desse jeito, a igreja numa bagunça, as irmãs cabelo curto, e eu falava assim na visão em sonho: nossa, eu não vou ficar mais aqui. Com isso que eu estou contando, não estou contando para denegrir a IPDA, mas sim contando o que Deus mostrou, é claro, para os irmãos, que não é mentira, nem estou falando para denegrir o ministério. Mas continuamos. E eu pensava: nossa, eu não vou ficar mais aqui, eu vou ligar para o pastor Eduardo e vou passar a congregar com ele na Igreja Pentecostal do Filho de Deus, vamos começar a obra aqui no Uruguai. Isso era no sonho. E a gente na vida, na realidade, a gente já estava até com os cultos em andamento, já estava a igreja, já estava tudo certinho, já estava fazendo os cultos já. Mas na visão em sonho, eu saía e passava a congregar com o pastor Eduardo Santos. Nisso, quando a gente começava o trabalho, na visão em sonho também, recebo a ligação do pastor Eduardo. Diz assim: pastor Alejandro, Pai do Senhor, eu estou precisando de você aqui em Goiânia. Vim fazer umas campanhas aqui com a gente. Vai vir você e o pastor Carlos Júnior. Eu digo assim: tá, pastor, fica tranquilo que eu vou.
quando eu viajava para Goiânia, aí eu deixava minha esposa no sonho porque falava, nossa, é uma viagem muito cansativa, então você fica que eu vou. Aí eu ia, só que a gente descia no aeroporto em Goiânia, né, Aparecida de Goiânia, acho que é, e a gente se encontrava com o pastor Carlos Júnior, que descia supostamente na visão de outro avião. Aí a gente se encontrava e falava com o pastor, você vai lá para a sede da Aparecida de Goiânia lá? O pastor Eduardo mandou buscar para fazer campanha. Eu falava, nossa, então ele também me mandou chamar para mim também. Então vamos lá. Quando a gente saía no trajetório do aeroporto até chegar à igreja, a gente passava com muita perseguição. Pessoas vinham com paus, com todo tipo de coisa, né? E havia uma perseguição grande contra nós, muitos obstáculos para a gente poder chegar. Era uma luta tremenda e perseguição para a gente poder chegar até a sede. Era uma luta tremenda. Mas quando a gente chegava, aí chegava à frente da casa do pastor Eduardo Santos, aí o pastor recebia a gente. Só que quando o pastor abria a porta, a figura dele ia mudando do pastor. Ele ia se transformando na figura do missionário Davi Miranda. Aí eu perguntava, pastor Carlos Júnior, a gente não podia entender. Mas como? É o pastor Eduardo Santos, mas é um missionário também? Aí, amados irmãos, aí não podia entender. Aí vinha já o pastor Eduardo, mas com a fisionomia do missionário Davi Miranda, e falava assim, eu ressuscitei. Falava assim, né? Como que ele tinha ressuscitado, o missionário Davi Miranda, como que ele tinha ressuscitado, né? Então, eu assistindo aquilo ali, eu via, né? E a gente não podia entender. O missionário Davi Miranda ressuscitado. Aí ele mostrava assim para mim a placa da igreja em cima. E quando ele mostrava assim a placa da igreja, eu olhava e estava a placa da igreja pentecostal do Filho de Deus. Ele me disse assim para mim, disse, esta igreja fui eu que fundei. Eu sou o fundador desta igreja, disse, e é o missionário Davi Miranda. Dizia para mim o pastor Carlos Júnior, esta igreja fui eu que fundei. E ele falava mais ainda e dizia, esta igreja fui eu mesmo que fundei ela, né? Aí a gente estava atônito, nossa, mas que fundou foi o pastor Eduardo Santos? Como é que foi? Como é que o missionário Davi Miranda vai fundar ela? A gente não está entendendo isso aí. Mas ele mostrava, dizia, lá no outro ministério, dizia um missionário para nós, não queriam mais ele. No outro ministério, que era a IPDA, não queriam mais dele, tinham aborrecido ele. Então ele fundou a igreja pentecostal do Filho de Deus. Aí a gente olhava assim e a fisionomia do missionário Davi Miranda ia se mudando e se transformava agora no pastor Eduardo Santos novamente. Aí vinha a esposa, né, do pastor Eduardo, Adriane Santos, e andava com o pastor Eduardo Santos. Aí a gente olhava novamente e voltava novamente a mudar. A fisionomia do pastor Eduardo se transformava no missionário Davi Miranda. Aí, amados irmãos, o missionário chegava e dizia assim, o ministério está crescendo, mas está necessitado de ajuda financeira. Precisa muito da área financeira, está difícil. Mas aí como a gente vai fazer, missionário? Nós falávamos para ele. Aí ele falava assim, não, a gente vai começar novamente com os cultos nas praças, culto ao livre, culto nos lares. A gente vai começar com esses trabalhos aí e Deus vai prover tudo para nós. Porque homens grandes alcançaram coisas grandes pela fé. Então, pela fé, homens grandes alcançaram coisas grandes. E ele citava lá o versículo de Hebreus 11, né? Então, nós falávamos assim agora, missionário, de onde é que vai ser a concentração, que vai ser feita a concentração? Aí mudava novamente a feição do missionário, na feição do pastor Eduardo,
e o pastor Eduardo falava assim: não, vai ser lá no cinema velho, antigo, dizem assim o pastor Eduardo para nós, agora na feição dele mesmo, vai ser lá no cinema antigo, velho lá, que não estão usando mais ele. E um amigo meu, ele cedeu pra gente até a gente ter a sede própria, né? Então os cultos vão ser lá no cinema. Quando a gente entrava no cinema, a aparência dele por dentro parecia aquele cinema antigo, cinema cacique, né? Onde o missionário começou a fazer os primeiros cultos, culto de doutrina que ele fazia lá. Conforme as fotos, né, que está, às vezes tem na internet mesmo, do cinema antigo, né, cacique, era quase parecido, idêntico. O púlpito de madeira, os bancos de madeira antigo, aqueles bancos antigos de madeira, né, tudo assim, como uma coisa antiga, assim, a face daquilo por dentro era uma face antiga, né. E a gente chegava, aqui vai ser os primeiros cultos. Eu olhava para cima e estava a igreja pentecostal do Filho de Deus. Aí mudava novamente a feição do pastor Eduardo para a aparência do missionário Davi Miranda, com um avental branco. E a gente entrava para dentro do cinema. E aí começavam a chegar as pessoas. Primeiro dia pregou o pastor Carlos Júnior, pregou, orou, alguns enfermos foram curados. Aí o missionário já na feição dele mesmo chegou e falou para ele, falou assim: agora pastor Leandro prega você, segundo dia prega você. Aí no outro dia pregava eu, orava, alguns enfermos eram curados também, algumas pessoas libertas, né, de possessão de demoníaca. Mas ainda o número de pessoas era pouco o número de pessoas. Mas aí o pastor Eduardo agora olha para mim e diz assim, sorrindo assim, como querendo nos ensinar que faltava fé em nós, que faltava mais fé para Deus começar a operar. Aí o pastor Eduardo vem na fisionomia dele, pega o púlpito e quando ele começa a pregar, se transforma novamente na feição do missionário Davi Miranda e começa a pregar doutrina, começa a pregar doutrina e vai pregando doutrina do jeito que ele prega, pregando. E aí diz: irmãos, vamos fazer oração de explosão de milagres. Aí ele começa a fazer aquela oração de explosão de milagres e começa os paralíticos a andar, começa as pessoas vomitar câncer, vomitar macumba, começam as pessoas a serem curadas, a serem libertas. E daí, irmão, a porta do cinema da frente se abre e começa a entrar multidão de pessoas. E começavam a trazer aquelas camas antigas, aquelas macas antigas que vinham, né, tirada por 4 pessoas e com pessoas enfermas em cima delas. E o missionário orava, ou seja, o pastor Eduardo na feição do missionário orava e as pessoas começavam a se levantar naquelas macas. E até mortos, irmãos, eram trazidos à frente do púlpito, onde estava o missionário Davi Miranda, o pastor Eduardo na feição do missionário, estava orando ali e as pessoas ressuscitavam. E ali, amados irmãos, eu acordei e Deus me deu aquela visão. Amém? Falando que ali pela palavra, a glória postreira da segunda casa será maior que a primeira. Então, amados irmãos, estou contando um pouco mais detalhado. Quando contei esta visão, eu não di tantos detalhes como de agora, mas estou contando ela um pouco mais detalhada. Então, amados irmãos, o que eu quero falar, explicar aos irmãos, o que significa essa visão? Deus confirmando que ele levantou esta obra para pregar a sã doutrina de Jesus. Deus escolheu o seu servo e o mesmo Espírito, ou seja, o Espírito Santo, o Espírito de poder, o Espírito de autoridade e também da responsabilidade que estava sobre o missionário Davi Miranda, Deus entregou este trabalho ao pastor Eduardo Santos também, né? Como tem levantado também outros ministérios aí de sã doutrina, mas nós vemos aí que Deus está cumprindo, irmãos, com aquilo que ele revelou
com a igreja revelada. Nós vemos aí quanto já a igreja pentecostal do Filho de Deus já está em outros países, já está por ser enviado o primeiro missionário lá para África, né? A igreja está crescendo, já estamos com andamentos cultos lá na Guatemala. A gente já está aqui também aqui no Uruguai, estamos com um programa de rádio, estamos com pregações nos lares, né? Pregando nos lares, orando nos lares das pessoas, e cada vez são mais pessoas que pela rádio entram em contato com nós, para nós ir lá orar, levar uma palavra, pregar. Aí eles, né, vêm ali os seus familiares, alguma pessoa ali, e a gente dá aquela palavra, ora pelas pessoas, louva a Deus com os hinos e prega a palavra de Deus nos lares, né? Porque a coisa tá difícil aqui por causa do coronavírus aqui, a situação também é difícil para os cultos, mas a obra de Deus está sendo feita. E nós vemos que Deus está respaldando essa obra, mesmo no tempo de pandemia. A igreja não para de crescer, não para, e vemos que é Deus na obra. Enquanto muitas têm se fechado, muitas têm fechado as portas, muitas têm parado, e até mesmo grandes, esta obra está funcionando e está andando, porque é revelado por Deus e está andando da mão de Deus. Então, amados irmãos, está aí mais uma visão que eu queria contar em nome de Jesus Cristo. Relembrando os irmãos, fiquem todos na paz de Jesus.